Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje eu tenho a presença da vereadora e professora Joilza Rangel. Joilza, obrigado pela presença. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Eu que estou muito grata de estar aqui, de receber teu convite e vamos que vamos. Conversando. Perfeito. Joilza, vamos falar um pouquinho sobre educação. Primeiro, educação no cenário nacional. Qual a opinião sua, qual a leitura que você faz da educação, tanto pública quanto privada, e qual a nota que você dá para ela? Olha, eu acho que nós estamos ainda longe de ter uma educação de qualidade no Brasil, né? Tanto a pública quanto a privada. Na verdade, a privada tem se esforçado muito mais para avançar, porque está cuidando muito mais das necessidades dos nossos educandos do que propriamente a educação pública, né? Os investimentos na educação são aquém daqueles que nós deveríamos estar recebendo. Os nossos alunos sofrem com as demandas, as necessidades mesmo de qualidade, de atenção. Os nossos professores não recebem capacitação. Todos nós precisamos estar sempre buscando nos aperfeiçoarmos. E a gente percebe que nós estamos muito aquém dos países mais avançados. Eu conversava essa semana com uma outra professora, né, igual a mim, que eu sou professora, eu estou vereadora, mas eu sou professora e eu faço muita questão de não esquecer disso, né? E a gente estava conversando sobre a neta dela que está no Chile, né? E que está fazendo essa semana, né? Durante essa semana ela está cuidando de ver o banheiro da escola onde ela estuda. Ela é responsável por isso. E nós percebemos que o protagonismo do nosso aluno na escola onde ele estuda, né, ele não acontece. Nós não damos desde cedo para o nosso aluno a responsabilidade com a formação também dele de cidadão, né? Então, nós não estamos preparando cidadãos, não estamos fazendo dos nossos alunos cidadãos, né? E eu acho que a prioridade da escola deveria ser da cidadania, disciplina, né? Nós estamos vendo a nossa sociedade sofrer com a questão das drogas, né? Com a questão do abandono da escola. Há coisa de 5 anos, quando ainda estava acompanhando a educação nossa, tanto municipal quanto estadual, nós víamos o efeito da evasão escolar, né? Então, essa evasão, esse abandono do aluno faz com que ele esteja a cada dia desacreditando da escola, né? Percebe-se que a evasão ela acontece muito menos na escola particular, né? A escola particular ela acompanha mais essa frequência do aluno, está mais próxima da família. Né? Controle maior, né? Um controle muito maior. E o que a nossa escola pública não dá conta. Mas aí eu te faço uma pergunta, por que esse estigma, não só de escola pública, de tudo que é público, parece que é conceito de desprestigiado, de deteriorado, que não vai dar certo? Por que esse conceito, quando deveria ser o contrário? Mas eu acredito que nós deixamos de nos apaixonar pela escola pública, né? Eu me lembro que quando eu ainda estava na direção adjunta do liceu, né? Eu passei quase 25 anos no liceu como professora, depois eu fui para a direção primeiro adjunta, depois para a direção geral, né? E nós, naquela época, a gente fazia com que o nosso professor, ele se apaixonasse pela nossa escola. Eu acho que está faltando mais isso. Os nossos professores... Perderam o prazer? Perderam o prazer, perderam a paixão. Mas por quê? Né? Eu acho que em face realmente desses investimentos que não acontecem. É tanta coisa que falta, né? Às vezes falta até a carteira para o aluno sentar. Então a gente vai chegando a um ponto, né,
E eu vejo, nós somos tão abandonados pelo poder público, né? Eu não estou falando de A ou B, eu estou falando de poder público de uma maneira geral, né? Nós somos tão desassistidos enquanto profissionais de educação, enquanto alunos, enquanto família. Parece que ninguém tem hoje, eu não diria de uma totalidade de pessoas, mas uma parcela considerável. É uma parcela bem grande que não nos vê como protagonista, né, desse sistema. Então a gente está vendo não que está faltando. Não estão mais como atores principais, isso, né? Mas, professora, e aí a gente avança em uma problemática muito grande. A gente está aí vendo os professores estimulados, professores com uma série de precariedade para exercer a profissão, e nós sabemos aí uma deterioração nítida das famílias. Perfeito. Que faz com que o professor tenha duas funções. A função de educar, mas também de tentar resolver conflitos que já vêm prontos, familiares. Como enfrentar isso? A família há muito, né, deixou de ter aquela estrutura de que a mãe ficaria em casa para dar a primeira formação da criança, que seria a educação formal do lar, né? E passou essa responsabilidade para a escola. Sim. Nós vemos com frequência muitos pais chegarem à escola e dizer: eu não dou conta do meu filho. Veja o que você pode fazer por mim, porque eu não dou conta, né? Então, é claro que os professores também não podem assumir, a escola não pode assumir essa responsabilidade, né? Não é papel do professor dar toda essa formação para os alunos, né? E a gente está vendo aí, a gente está perdendo muita criança, né, para o tráfico, nós estamos perdendo muita criança para o mundo. Eu acho que cada vez mais o poder público tem que fazer investimento nessa complementação da educação, que é o esporte, a cultura, o lazer, exatamente para contribuir com a formação dessa criança que está sem lar, né? A mãe tem que trabalhar, às vezes já não tem pai e mãe, ou não tem, não é só essa estrutura familiar também do pai e mãe, mas, né, daqueles que vão dar a formação a primeira formação do lar, né? Porque às vezes são duas mães ou dois pais, mas com certeza não tem essas duas pessoas que possam, pela manhã, te encaminhar para a escola, dizer que está na hora de levantar. Você está me lembrando, um amigo meu, que a esposa trabalha fora, e trabalham muito fora os dois. Ele é até uma empresa, enfim. Ele falou: Claudinho, cheguei em casa, a minha filha anda igual a babá. Tá andando igual a babá, comendo igual a babá, porque é a pessoa que mais fica com ela dentro de casa, em uma fase de criação muito pequena, 2 anos, então eu estou apavorado. Então são essas coisas que realmente acontecem. E você pode perceber que está acontecendo isso demais. A criança, nessa faixa etária de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, ela está fazendo opção por estar mais com a babá. Sim. E querendo até estar, buscando aquele colo, né, aquele aconchego, porque a mãe, infelizmente, a mãe, o pai tem que estar trabalhando, né, e nesse ponto, precisando que essa pessoa seja alguém que dê todo o carinho, toda a atenção e eduque essa criança, né. Mas há aqueles também que não têm a babá. Sim. E aí como é que faz? 5 horas da manhã agora vai entrar a safra. Eu vivi muito isso, né? A mãe vai cortar cana junto com o marido. 4h30, 5 horas. 4h30, 5 horas da manhã, ela vai embora. E aí, quem acorda a criança para ir para a escola? Não vai. Né? E aí ela tem que cuidar dela acordar e ainda acordar os irmãozinhos para mandar para a escola. Então, aí você vê a criança indo para a escola 2 vezes na semana, não indo a semana inteira, né? E eu acho que nós, sobretudo da nossa cidade, nós vivemos essa realidade, né? Muitas deficiências da frequência escolar, muita falta de comprometimento dessa família, né? Nos bairros
aí de maior vulnerabilidade social, né? E quando eu estive na assistência eu vi isso. A gente ia visitar, por exemplo, Sapo 1, um exemplo. Você encontrava as mães dormindo 10 horas da manhã. Consequentemente, que criança foi para a escola? Nenhuma. Né? Então, é a nossa realidade. E aí a escola está com toda essa dificuldade, né? E aí a gente chegaria a ver, né, que isso acontece lá nos bairros mais vulneráveis, mas também acontece aqui no nosso centrão, né? Porque a gente tem poucas escolas públicas, mas a gente também vê que nós estamos perdendo alunos para outras demandas que não são a educação formal. Agora eu vou fazer uma pergunta, senhora. A criação de filho, da educadora. Hoje optam pela conversa, pelo diálogo. Meu filho é meu amigo, minha filha é minha amiga. Antigamente não tinha isso. Deixa a impressão hoje que eles estão mais mal educados do que a época que não tinha a oportunidade do diálogo. E aí, professora? Pois é. Eu acho que a gente precisa buscar um meio termo, né? Eu me lembro, né, e aí eu vou passar a minha, né, vivência, eu me lembro que eu tinha muitas afinidades maiores com meu avô, né? Meu avô foi alguém assim que me acompanhou. Eu me lembro daquela questão da infância, primeiro namorado, ele que acompanhava, porque o pai e a mãe não tinha essa coisa de... Ele era pai da mãe ou pai do pai? Pai do pai. Meu outro avô faleceu mais cedo, né? Nos deixou mais cedo. Mas aí ele que levava para os bailinhos daquela época e tal, e conversava muito. E depois eu me lembro, na saída do liceu, eu fiz o último ano no noturno, ele que me esperava na esquina para eu descer. Já naquela época tinha aquela coisa de não deixar, né? Como hoje, os jovens já não estão querendo muito que os pais vejam que estão buscando na escola. Tem que parar, né, o carro um pouquinho mais na frente. Né? Quando está naquela faixa dos 14 anos. Né? E hoje a gente percebe que os pais estão buscando esse diálogo, ficar mais perto dos filhos, nessa faixa de diálogo e tal. Mas eu acho que a gente precisa educar com disciplina. Dialogar, mas mostrar para o filho que tem que ter disciplina. Às vezes você tem que falar com mais firmeza, né? Dizer para ele que o que está certo e o que está errado precisa ser realmente incorporado à sua formação, né? E essa coisa de que tudo pode, de que já pode sair às 10 horas da noite e voltar às 2 horas da manhã, e você deixa na festa, mas você não vê com quem está. Pelo menos eu acredito, né, que a gente tem que ter um meio termo. E eu ainda acredito naquela educação que a gente estudava tabuada, sim, que a gente tinha que fazer caligrafia, entendeu? E que a gente tinha disciplina, que a gente tinha que chegar na escola na hora. Porque até o internato era considerado natural, né? Com certeza, eu sou de um tempo e eu tenho que recordar, né, uma pessoa que é importantíssima na minha formação, Dona Ilma Salles da Silveira, minha diretora antiga da escola Nelson Pereira Rebel em Travessão. E eu falo isso com a maior emoção, porque ela ainda colocava, ela e Dona Yolanda, né, ela colocava a gente na fila e a gente rezava, cantava o hino nacional, o hino da bandeira. E, meu Deus, a gente sente saudade disso. A gente não vê hoje nossos alunos saberem cantar o hino nacional. Não, hino nenhum, né? Nenhum. Antigamente vinha até na capa dos cadernos, né? Hino da bandeira. Gente, olha, quando eu vejo lá, eu me lembro do liceu diariamente, porque Dona Alcide ensinou a gente a cantar o hino do liceu. A gente literalmente vestia a camisa da escola onde a gente estudava. A gente era apaixonado pela escola. Olha, você vê muito comumente os alunos que foram do liceu falar do liceu com paixão. Sim, somos liceístas, né? Nós somos eternos liceístas, né? Quem passou pelo liceu é um liceísta eterno.
E aí você vê desembargador, juiz, defensor público, médico, dentista, quem foi aluno do liceu, mecânico, caminhoneiro. Não é porque ele é hoje um caminhoneiro. Outro dia eu encontrava com uma professora, minha colega de liceu, professora de geografia, Ângela, né? E o filho dela foi meu aluno, Otávio, ele é caminhoneiro. E eu perguntava a ela, a filha está estudando numa escola particular, né? Filha do Otávio, como é que vai nosso aluno, né? Nosso filho? Porque era assim, né? E a gente era apaixonado pela nossa escola. A gente não percebe isso mais hoje. Outra coisa que eu estava, esses dias não, já faz um tempinho, eu tive até a oportunidade de escrever alguma coisa sobre isso. Antigamente, eu sei disso, que as pessoas brincavam, fulano, pau de vira-tripa, fulano não sei o quê. E todos esses da minha geração, não tem ninguém hoje traumatizado, não tem ninguém decepcionado. Quem era negro, a gente brincava que era negro, quem fica branquelo e pintava e bordava. Hoje parece que o humor perdeu a graça, as pessoas estão mais caretas, estão estranhas. Por quê, professora? Está todo mundo tão estranho. Eu acho que é a mudança da sociedade, né? Tá pior, né? Hoje com certeza. Hoje é o bullying, você não pode falar nada que é bullying, que sofreu bullying, vai levar para o castigo. E a gente não tinha isso, né? Eu acho que as coisas eram mais mais leves, livres, né? Mais leves, a gente tinha mais liberdade de expressão. Fala-se tanto nessa liberdade de expressão e a gente não vê isso na prática. Sim. Né? Você não pode... Hoje, aqueles apelidos carinhosos que a gente dá para os nossos colegas, né? Hoje, eu tenho um ex-aluno do liceu que ele tinha um apelido. Estava naquela novela, Roque Santeiro, na época, e ele tinha um apelido de uma daquelas pessoas da novela. Hoje ele é um grande líder religioso. Que eu tenho o trauma desse menino. Pois é. Né? Ele faz aí, quer dizer, agrega uma quantidade... Sofreu bullying? Né? E, no entanto, hoje nossas crianças, né, você não vê. Eu não vejo meus netos falar de apelido de coleguinha. Eu não vejo meus netos darem apelidos ou terem. E os pais que dessas crianças ficaram mais caretas ou mais preconceituosos? Também não. Os pais... Os pais dessa geração que eu tô falando. Geração. Eu vejo eles brigarem mais do que as crianças. Eu acho que eles estão mais preconceituosos até do que os próprios filhos. Tá vendo? A pessoa está muito careta, brigando muito. Perfeitamente, concordo com você. Não estão tão à vontade, tão como a gente. Acho que a gente era mais feliz, sabe? Sim. A nossa infância era mais feliz, era mais alegre, né? Nós tínhamos mais liberdade, a gente tinha nossos brinquedos, né? Amarelinho, pula corda, o passar anel queimado, nos dava essa liberdade, essa alegria que a gente não percebe. Até a salada de fruta também, né, professora? Com certeza. Nós estamos aqui com a professora Joilza Rangel, vamos ao intervalo e já voltamos.